Eu, eu, eu sugiro a todo mundo ah, que nunca façam apostas. Aposta não faz bem. Aposta é um negócio que pode sugar o seu dinheiro, pode sugar a sua reputação, pode sugar a forma como a sua família te vê, seus amigos te veem. Você pode viciar em aposta, você pode perder bens materiais em aposta, ou você pode perder a paciência em aposta, como é o meu caso, que eu fiz uma aposta e perdi, e agora eu tenho que ler um artigo da Wikipédia em português por dia, ou até o fim da minha vida, ou até os artigos acabarem. Segundo meus cálculos, os artigos acabam em 2.855 anos. Então dá tempo, na verdade, de eu acabar com os artigos, tá? Isso seria, nós estamos no ano 2020, né? Um ano bem interessante aí. Mais 2.855 dá 3.855, 4.855 mais 20, que é 4.875. Então, eu vou acabar no ano 4.875 de ler os artigos em português da Wikipédia. Uh, o que significa que até lá já também já estamos, a quarentena já acabou, né? Provavelmente deve estar no fim. O que eu faço é entrar em Google Chrome, Wikipédia, página aleatória e ler o que vier. Eu vou fazer isso agora, e para quem as pessoas que são muito espertinhas, eu ponho o espelho aqui para elas veem que é verdade, tá? Que eu tô clicando. Eu venho em cadê? Google Chrome. Eu estava pensando sobre o Keith Haring, que eu quero uma camiseta do Keith Haring, tá? Mas tudo bem, eu vou fechar aqui o Keith Haring. Acho que fala Keith Haring. Eu fechei tudo, né? Aí eu entro em Wikipédia. Aqui, ó, já tá até aqui, ó. Mas não entrou direto, ou seja, eu vou ter que clicar mais uma vez. E ainda a Grécia está aqui, mas tudo bem. Vamos clicar em página aleatória e ver o que vai sair. 1, 2, 3 e página aleatória. Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 1992. Tá bom. Campeonato Europeu Sub-21 de 1992. Parece que foi bom esse campeonato, hein? O Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 1992 foi a 8ª edição do Campeonato Europeu de Futebol Sub-21. A fase de qualificação durou de 1990 a 1992, foi 2 anos de qualifying, no qual participaram 32 seleções. Este foi o último torneio em que não foram selecionado, em que não foi selecionado nenhum país anfitrião das fases finais. Das fases finais? Que não foi selecionado nenhum país anfitrião, acho que para as fases finais, é isso? Tá. Nenhum país anfitrião das fases finais, tá certo. Nenhum país anfitrião das fases finais, porque deve ter vários países anfitrião das fases finais, foi selecionado nesse campeonato. Olha só, as fases finais aconteceram então em países anfitriões que não estavam jogando as fases finais. Entendi, tá bom. Muito interessante.
As seleções representantes de Malta e Israel competiram pela primeira vez no torneio. Ó, gente, é grande, hein? Me acompanhe. Essa também foi a primeira aparição da Alemanha unificada numa só seleção. Depois da queda do muro em 1989, teve muitas negociações aí para se juntar à Alemanha Oriental e à Alemanha Ocidental. E isso foi acontecendo em vários esportes, até que eles conseguiram até se juntar no Campeonato Europeu de Futebol Sub-21. Esse torneio serviu também para determinar as seleções que iriam participar dos Jogos Olímpicos de 92. É verdade, por quê? Então ele serviu também como qualificatório para os Jogos Olímpicos. Porque, quem não sabe, os Jogos Olímpicos aceita-se seleções, acho que até sub-23, com 3 jogadores que podem ser mais velhos, né? Geralmente leva-se um goleiro mais velho, porque é bom ter, e 2 jogadores mais velhos, que são muito craques, né? Quem tivesse saco de jogar a Olimpíada de Futebol. Excluídos desta regalia, ou seja, de participar dos Jogos Olímpicos de 1992, estavam a Escócia, a Inglaterra, San Marino e Luxemburgo. A Espanha apurou-se automaticamente para os Jogos. Está escrito em português de Portugal. Apurou-se para os Jogos, né? Como anfitriã da prova. Sendo assim, restando assim vagas para os 4 melhores do torneio. Ou seja, se a Espanha chegasse na final do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Europeu de Futebol Sub-21, ela não ia ocupar a vaga nas finais, ela não ia ocupar a vaga para os Jogos Olímpicos. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos de 1992, para quem não sabe, foi em Barcelona, na Espanha, onde o cara lançou a flecha, né? E a flecha acendeu a pira. O cara lançou a flecha com fogo, a tocha. O cara lançou a tocha e acendeu a pira. Só que a tocha passou meio por trás. Aí a galera achou que a tocha tinha que cair dentro da pira. Não, acho que a pira estava soltando gás já. Então se passasse uma tocha já por cima, já ia acender a pira. Ela já ia acender se o cara errasse, na real. Era só apertar um botão ali que acendia a pira, eles já estavam tudo certo. Mas na minha visão polêmica, o cara acertou a flechada. E foi muito bonita aquela abertura dos Jogos Olímpicos. Teve os tenores, eu acho, né? Hoje os tenores, tipo Pavarotti, assim, que era na época 3 tenores. Era tipo um Romero Brito, assim, da música de câmara. Nem sei se é isso que fala. 4 vagas, hein? 4 vagas para a Olimpíada, tá? As 32 equipes nacionais foram divididas. É que também os caras, as 32 equipas nacionais foram divididos. É foda, né? Eu sei que eu sou meio chato com essas coisas, mas porra, meus caras também. Então vai. As 32, vou ler igual que tá aqui. As 32 equipas nacionais foram divididos em 8 grupos. 6 grupos de 4, mais um grupo de 3, mais um grupo de 5. Por quê? Por que não 8 grupos de 4? Por que teve que ter 6 grupos de 4, um grupo de 3 e um grupo de 5? Não sei, não está escrito aqui por quê. Nós vamos pelos grupos, vamos tentar entender. Os 8 vencedores de cada um dos grupos apuraram-se, olha o apuraram-se aí de volta, para uma fase de quartos finais, a 2 mãos, disputando depois meias finais e final a 2 mãos. Olha, claramente está em português de Portugal. Eu não sei o que é a 2 mãos, mas eu acho que a 2 mãos significa, em português do Brasil, ida e volta.
Então foram quartos finais e de volta, meias finais e final e de volta, que chega a duas mãos. Ok, vamos entrar direto nas fases finais, que é como está aqui, tá? Nas quartas de final, também conhecida como quartos finais. Não. Aqui é fase. Não, os caras já dão a letra antes do negócio, tá? Eu vou inverter, eu vou ler as quartas de final primeiro, tá? E aí vamos ler na ordem aqui. Quartos finais. Primeira mão, ou seja, ida. 10 de março de 1992. Alemanha 1, Escócia 1. O gol da Alemanha foi de Schmaler e o gol da Escócia foi de John O'Neill. Esse jogo foi em Bochum, na Alemanha. 11 de março de 1992. Países Baixos 2, Suécia 1. O gol dos Países Baixos, também conhecido como Holanda, acho que vai mudar, né? Vai ter que falar Países Baixos agora. Eu li um negócio assim. Foi de Rust e de Gaston Thomas. E o gol da Suécia foi de Furst. Ele fez o gol de honra da Suécia. No mesmo dia 11 de março de e esse jogo foi em Utrecht. Utrecht é na Holanda. Em 11 de março de 92 também, a Dinamarca ganhou de 5-0 da Polônia. Os gols da Dinamarca foram marcados por Per Fransen, Miklos Molnar, que fez 2 gols, na verdade, um aos 22 do primeiro tempo e o outro aos 28 do primeiro tempo, e o Peter Müller, que fez aos 24 do primeiro tempo e aos 40 do primeiro tempo. Eu vou falar também os minutos aqui, que é importante isso, hein? Esse jogo aconteceu em Aalborg, que é um município da Dinamarca localizado na região norte, no condado de Nordjutland. Deve ser Nordjutland. Meu dinamarquês é bem... tá enferrujado, tá? Não liguem. Em 11 de março de 92, a Tchecoslováquia perdeu da Itália de 2-1. O gol da Tchecoslováquia, que ainda era Tchecoslováquia, né, que depois fragmentou-se em República Tcheca e Eslováquia. Um dia nós vamos ler esse artigo da Wikipédia dessa fragmentação. Tá faltando história aqui, estou muito carente de ler alguma coisa histórica. Não vem, é página aleatória que eu faço, não vem história, tem que vir, tá? Pra gente saber o que aconteceu com a Tchecoslováquia, como é que foi essa divisão, que foi, eu lembro, foi foda. O gol da Tchecoslováquia foi marcado por Radim Nekas. Nekas, na verdade, tem um C com um acento circunflexo no C, oposto. Não é um acento, ao invés de ser um acento circunflexo assim, aqui é o C, tá? O acento circunflexo é assim. E isso é uma forma de falar, não é Radinecas que fala. Eu vou procurar aqui, translate, tá? Será que eu consigo escrever? Translate, tá? Agora, é tcheco ou é eslovaco? Porque não existe mais no translate tchecoslováquia. Eu acho que essa letra C com acento circunflexo ao contrário é tcheco, tá? Então eu vou ver tcheco. Vamos ver o que ele vai, como é que pronuncia. Eu quero pronunciar certo esse nome aqui. Radinecas. Command C, Command V. Radinechas. Nechas. Tá? É TCH. C com acento circunflexo de ponta cabeça é TCH. Ah, por isso que é tcheco.
Tcheque já começa, vocês sacaram essa? Tcheco já começa com o C, com o C, com o acento circunflexo de ponta cabeça. Por isso que fala República Tcheca, porque TCH. Radinecas não é Radinecas, é Radinechas. Vamos ler de novo. Radimnechas. Nechas, tá? É assim que fala, então. O Radinechas, ele fez o gol aos 85 minutos do segundo... Aos 85 minutos, né? Que, na verdade, é aos 40 do segundo tempo. E os gols da Itália, a Itália ganhou de 2-1, foram feitos pelo Alessandro Melli, aos 10 minutos do primeiro tempo e aos 53 minutos, que seria 8 minutos do segundo tempo. Alessandro Melli, para vocês, não fez... Ele foi muito bem no campeonato sub-21 europeu de futebol, mas a carreira dele parece que não foi muito boa, como aliás acontece muito em campeonato sub-21. Esse jogo aconteceu em Trnava, que é na Eslováquia, tá? Radinechas. Segunda mão, ou seja, volta. A Escócia ganhou de 4-3 da Alemanha. Lembre-se que o primeiro jogo, caso você não se lembre, foi 1-1. A Escócia ganhou de 4-3 da Alemanha. Os gols da Escócia foram marcados por McKinnon, aos 42 minutos. Gary Creaney, aos 69 minutos. Lumber, aos 78 minutos. E Alex Ray, aos 87 minutos. E os gols da Alemanha foram marcados por Kranz, aos 9 minutos. Mehmet Scholl, aos 40 minutos. E Heiko Herrlich, aos 59 minutos. Jogo emocionante, emocionante. A Alemanha começou fazendo 1-0. A Alemanha fez 2-0. A Escócia diminuiu para 2-1. A Alemanha fez 3-1. A Escócia diminuiu para 3-2. A Escócia empatou 3-3 e faltando 3 minutos para acabar o jogo, a Escócia fez 4-3 com Alex Ray, que atuava como meio-campista. Esse jogo foi em Aberdeen, que é uma cidade portuária da Escócia, se não me engano. Mentira, eu não me engano porque eu olhei aqui. Porque quando você passa o mouse já dá uma brifadinha leve, e aí você já finge que é você que sabe, né? E foi emocionante. Deve ter no YouTube, eu sugiro vocês que estão vendo esse vídeo, ninguém está vendo esse vídeo, coloque no YouTube Escócia e Alemanha, segunda mão das quartas de finais do campeonato europeu de futebol sub-21. Esse jogo foi dia 23 de março, tá? Ou seja, 13 dias depois do primeiro jogo. E do dia 25 de março de 92, a Suécia ganhou de 1-0 dos Países Baixos. Lembrem vocês que os Países Baixos tinham ganho de 2-1, né, da Suécia. E a Suécia ganhou de 1-0 dos Países Baixos, com o gol de Simpson, aos 75 minutos. Quem será que classificou? A Suécia fez um gol fora. Mas tinha gol fora naquela época? Não sei, vamos ver. No mesmo dia, 25 de março, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Recorde de aprovação do Bolsonaro no meio da pandemia. No fundo é isso, né? Na real, tipo, não é bolha. Não tem bolha. É a gente parar de achar que tá certo, né? Tipo, é isso mesmo. Não tem nada demais. O Brasil é isso. Ele é um país quase fascista mesmo. E a gente tem que engolir isso, tentar mudar, mas não achar que a gente tá certo. Esse é o segredo. No dia 25 de março de 92, a Polônia
empatou em 1-1 com a Dinamarca. Lembre-se que no jogo de ida, a Dinamarca tinha metido 5 na Polônia. A Dinamarca jogou com o resultado, né, com o regulamento debaixo do braço, não ia arriscar nada. A Polônia, o gol da Polônia foi feito por Andrzej Juskowiak. Juskowiak. Eu preciso saber qual é a pronúncia desse nome. Com licença, por favor. Eu coloco Ctrl C. Eu já fechei a porra. Translate. Tcheco não. Tá no tcheco. Eu vou mudar pro polonês. Eu falei Andrzej Juskoniak. Foi assim que eu falei. Andrzej Juskoniak. Vamos ver como é que é. Vou até aumentar, é o máximo. Andrzej Juskowiak. Andrzej Juskowiak. Seria Andrzej Juskowiak. Juskowiak. Ah, tá bom. Vai, polonês, né? Tá bom. Bom, mas em todo caso a Polônia se fudeu, porque quem classificou foi a Dinamarca com o gol de Erik Bo Andersen. Esse cara fez sucesso. Eu lembro dele. Erik Bo Andersen. Ele jogou na Copa de 94. O Brasil jogou contra a Dinamarca em 94? Ele jogou na Copa de 94 nos Estados Unidos. Tenho certeza. Quer valer? Erik Bo Andersen. Não, não jogou não. Eu pensei que ele tinha jogado, hein? Erik Bo Andersen. Não fez, não jogou? Não jogou. Tudo bem. Mas a Dinamarca se classificou, o jogo foi em Zabrze, que é uma cidade da Polônia. Zabrze. E em 25 de março de 92, a Itália, que já tinha ganho da Tchecoslováquia por 2-1 em Trnava, tá? Lembrando que o gol da Tchecoslováquia foi marcado por Radim Nečas. A Itália ganhou de 2-0 da Tchecoslováquia. O Radim não fez um gol. E quem fez o gol da Itália foi o Luzzardi, aos 39 minutos do primeiro tempo, e o Bertarelli, aos 43 do primeiro tempo. O Radim Nečas não conseguiu fazer gol. Esse jogo foi em Perugia, que é da região de Úmbria, perto do rio Tibre, e é a capital de Úmbria, na verdade. Meias finais. Meias finais, para quem não sabe, é semifinais em português de Portugal. E a primeira mão das meias finais foi realizada em 9 de abril de 92, quando a Dinamarca perdeu da Itália de 1-0. Gol do Buzo aos 20 minutos do primeiro tempo. Esse jogo foi realizado em Aalborg, na Dinamarca. E aos 22, e do dia 22 de abril, nossa, um jogo foi 9 de abril, e o outro jogo das meias finais, na primeira mão, que é a ida, foi dia 22 de abril. Tá. A Escócia empatou em 0-0 com a Suécia em Aberdeen. A segunda mão, ou seja, a volta, a Itália, no dia 22 de abril, ou seja, no mesmo dia da primeira mão, Escócia e Suécia, rolou a segunda mão Itália e Dinamarca. Também em Perugia. A Itália meteu 2-0 na Dinamarca. A Itália estava arrebentando esse ano, hein? Gol do Buzo e do Mudzi. O Buzo fez o gol aos 54 minutos e o Mudzi, que é 2 vezes, fez o gol aos 79 minutos do segundo. 79 minutos. Que é muitos minutos do segundo tempo. E em 29 de abril de 1992, a Suécia ganhou da Escócia de 1-0. Lembrando que o primeiro jogo tinha sido 0-0 em Aberdeen. E foi em Örebro esse jogo, na Suécia. Örebro, que é uma cidade da província de Nark, na Suécia. Possui 50 km², uma cidade interessante. E gol do Johnny Rudlund, aos 81 minutos. O jogo deve ter sido duro, difícil.
E a Suécia ganhou da Escócia e passou para a final junto com a Itália, que estava arrebentando. Na final, a primeira mão, ou seja, a ida, aconteceu em 28 de maio de 92. E a Itália ganhou de 2-0 da Suécia em Aalborg. Ah, tá. Aalborg. Foi na Dinamarca. Foi na Dinamarca. Aí não jogou na Itália. Estranho. O jogo não foi na Itália, foi na Dinamarca. Em Aalborg. Enfim, mesmo na Dinamarca, a Itália meteu 2-0 na Suécia com gols de Buzo. O Buzo jogou pra caralho. Buzo e Sordo. O Buzo não tem nem a Wikipédia dele. O cara sumiu. É sempre assim, esse sub-21 é sempre assim, véio. Raramente os caras bombam. E no dia 3 de junho de 92, a segunda mão, ou seja, a volta, aconteceu em Vajo, na Suécia, para um público de 6.162 pessoas que viram a Suécia vencer a Itália com um gol de Simpson aos 56 minutos do segundo tempo, que seria 11 minutos do segundo tempo. Mas mesmo vencendo a Itália por 1-0, a Itália foi campeã, porque havia batido a Suécia por 2-0 em Aalborg, com gols de Buzo e Sordo. Campeonato Europeu Sub-21 de futebol de 1992 consagrou a Itália como a campeã, e esse, por sinal, foi o primeiro título da Itália neste certame. Aí tem uma breve descrição. Jogos Olímpicos 92, Dinamarca, Itália, Polônia e Suécia apuraram-se para a prova, ou seja, classificaram-se para as Olimpíadas. Não sei porquê, tá? Porque a Dinamarca chegou nas meias finais? Chegou, tá? A Itália chegou nas meias finais? Chegou. A Suécia chegou nas meias finais? Chegou. E a Polônia chegou nas meias finais? Não chegou. Por que a Polônia, que não chegou nas meias finais, entrou para o campeonato brasileiro, entrou para as Olimpíadas de 92 em Barcelona? Ela não chegou nas meias finais. Porque quem chegou nas meias finais no lugar da Polônia foi a Escócia. Mas a Escócia não competia no torneio olímpico de futebol, porque ela compete enquanto seleção britânica, British Team. British Team é a União Britânica, o Reino Unido, não é o Reino Unido, é a Grã-Bretanha que concorre. Então a vaga da Escócia foi ocupada pela Polônia. Os Países Baixos disputaram contra a Austrália uma vaga extra no torneio dos Jogos Olímpicos 92 e saíram derrotados. Este foi o campeonato de futebol sub-21 europeu de 1992. Não façam apostas.